Seja bem-vindo ao canal EATRI Teologia para a Vida, e o vídeo de hoje vai tratar de um argumento que eu achei no Facebook. A ideia é analisar o argumento e pensar quando é a hora do divórcio, se é que existe a hora do divórcio, tá? Antes de você ficar assustado, eu nem estou dizendo que existe a hora do divórcio. Na verdade, provavelmente eu vou apertar muito todos aqueles que querem se divorciar. E esta é uma coisa importante para você assistir, tá? Então, mesmo que você seja divorciado, se você quer se divorciar, assista o vídeo, depois tire suas conclusões, beleza? Bom, eu peguei uma postagem no Facebook, num grupo cristão, e a gente vai analisar essa postagem e pensar quando é a hora do divórcio, se é que ela existe. Como vocês sabem, se vocês não sabem, eu sou cristão, por isso eu vou conversar com vocês sobre uma perspectiva cristã a respeito dos problemas do casamento, beleza? Então, ó, o argumento eu coloquei aqui, né? Eu vou mostrar para vocês aqui essa publicação, e esse aqui embaixo é o autor da publicação. E aqui uma outra pessoa fazendo um comentário que eu achei interessante também para a gente analisar, né? Mas o final do comentário do autor, da publicação do autor, diz o seguinte: não quero mais, porém eu entendo que nos olhos de Deus não existe divórcio. Mano, se eu me divorciar e seguir a minha vida, estaria errado mediante a palavra? O que eu faço? Bom, vamos pensar um pouco sobre isso daqui a pouco. Só que, infelizmente, a pessoa decidiu acabar com o casamento, né? E aí ele comentou o seguinte: oi, pessoal, quero agradecer a todos pelas palavras de ajuda, porém, já tomei a minha decisão, vou divorciar sim. Olha o que ele disse aqui em cima. Aqui em cima ele se preocupou com a palavra de Deus, e aqui embaixo ele tomou a decisão de ir contrária à palavra de Deus. Ele conhece a verdade, tá? Eu não vou julgar ele, eu vou pegar o exemplo dele pra gente pensar sobre divórcio. A filha da minha ex, né, que provavelmente é a esposa dele, veio me alertar na segunda-feira sobre a mãe dela, sobre que a mãe dela disse algumas traições que ela andou fazendo, pegou o celular da mãe escondida e viu fotos que comprovam o fato. Então nós temos aqui uma traição pela rede social, tá? Algo que é muito mais comum pelos homens por causa da pornografia do que pelas mulheres, né? E aqui, pelo jeito, a mulher dele traiu ele numa rede social, provavelmente WhatsApp ou Instagram, né? Não fala o que é. Mas foi assim que aconteceu. Ela andou fazendo, pegou o celular da mãe escondido e viu fotos que comprovam o fato. A própria filha dela veio conversar comigo, eu vou tentar traduzir, né? Dizendo que não concorda com as atitudes da mãe dela e me alertou sobre tudo. Então, não vou dar continuidade desse casório, né? Não vou traduzir o que deve ser ali. Então, enfim, qual é a história? O cara descobriu que a mulher dele estava traindo pela rede social. Como eu disse, é algo comum mais para os maridos do que para as mulheres. Por quê? Todos vocês, quando estão nas redes sociais, olhando meninas do Instagram ou em outros sites, até pornográfico mesmo, vocês estão adulterando com as suas esposas, tá? Olhar e desejar a mulher do próximo é adultério também. Então, ninguém pode falar que não adultera, porque pelo menos uma vez na vida você adulterou, né? Ou muitos adulteram constantemente. Esse rapaz aqui pegou a mulher dele conversando com outras pessoas que provavelmente estavam se aproveitando dela, da fragilidade ou também da maldade dela, se aproveitando da maldade dela. Não sei quem ela é, né? Não tô aqui para falar que ela é santa, né? Mas ela acabou adulterando ali pela rede social. E ele decidiu se divorciar por causa disso, né? Vamos pensar daqui a pouco se isso compensa, se esse é o melhor caminho. Aí o Nate, né, o nome dele é difícil aqui, ele fala, é mais difícil que o texto do rapaz ali. Ele comentou o seguinte: pelo que vejo, a Bíblia nada mais é do que um livro lido de qualquer maneira e interpretado de qualquer jeito. O divórcio só é liberado, enfim, não sei o que ele escreveu ali para baixo. Mas o que ele falou faz sentido. A Bíblia, para muitas pessoas, se tornou um livro, qualquer um, você pode ler do jeito que você quiser. Não é assim que a gente faz, não é assim que a gente deve fazer. Então, tá aí o argumento dele. Agora eu quero pensar com vocês se isto é o motivo de divórcio e se ele e outras pessoas que fazem como ele tomou a decisão certa em se divorciar
de cara. Pegou o problema, se divorciou, tá? Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa ler a Bíblia, né? Você viu o que o Nate falou aqui? Então a gente não pode cair no mesmo erro do Nate. Bom, existe pelo menos um texto fácil de ler e rápido que vai ajudar a entender o papel de cada ser humano dentro do casamento, marido e mulher. Como eu disse, eu não vou pegar leve para nenhum dos dois lados. Nós vamos ler o texto e entender o que a Bíblia fala sobre o casamento, né? Então o texto está aqui, já deixei para vocês. Efésios capítulo 5 é o texto mais fácil, mais rápido sobre casamento. Lendo esse texto, você vai ter condições de salvar o seu casamento, tá? Se você, marido ou mulher, salvar o seu casamento e continuar a sua família. Muita gente não quer ler. Muita gente pausa o vídeo aqui e fecha o vídeo. Não seja uma dessas pessoas, tá? Lembre-se que essa é a palavra de Deus. A gente não está lendo a opinião de alguém, que é a palavra de Deus. Então lá no versículo 25, a gente tem primeiro o papel do homem, que não é difícil de entender, mas é difícil de aceitar. Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o primeiro versículo fala que nós devemos amar nossas esposas do jeito que Jesus amou ela. Mas é claro, Jesus ainda nos ama desse jeito. Então, a gente tem que continuar amando as nossas esposas também. Agora, que jeito é esse que Jesus amou a sua igreja? Jesus se entregou por ela. Jesus se permitiu ser assassinado por causa da sua esposa, da igreja. Claro, ele fez isso para salvar a sua igreja e salvou a sua igreja. Então veja que Jesus não se divorcia da sua igreja, mesmo quando a vida dele está em perigo, ele se entrega pela igreja. Amai, maridos, as suas esposas do jeito que Jesus amou, com o mesmo exemplo dele de entrega, sabe? Se entreguem às suas esposas, né? Isso não vai fazer de vocês menos líder do que são. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui, o Paulo ainda vai lembrar que esse sacrifício de Jesus foi para limpar a sua esposa. A ideia aqui é de que nós devemos nos entregar a fim de também santificar a nossa esposa. Até porque, pelo nosso exemplo, ela também se santifica. Ela vê que você age como Cristo e por isso ela começa a agir também como Cristo. Então, Jesus se entregou para que nós pudéssemos ser livres. Assim também, o marido tem que se entregar pela esposa. É difícil de aceitar isso, né? É por isso que muitos casamentos acabam. Porque muitos maridos não fazem isso aqui. Muitos maridos não querem nem saber o que estão aqui. E eu tenho pena de esposas que casaram com pessoas assim, né? Mas há muitos que casaram nessa condição. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, Jesus se entregou por ela e Jesus ama a sua igreja, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus se entregou para que a sua igreja fosse salva pela manifestação da sua vontade e salva do castigo divino, tá? Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Agora, Paulo baixou um pouquinho agora, falou de Jesus, agora vai falar de você, marido. Você tem que amar sua esposa como se aquele corpo fosse o seu. Aí eu te pergunto, você deixa o seu corpo solto por aí, fazendo qualquer coisa, ou você direciona o corpo que você tem? Olha, você tem que fazer a mesma coisa com a sua esposa. Você cuida do seu corpo, cuide da sua esposa também. Eu não cuido do meu corpo, Devaí, eu não sei por que você está casado, se você não cuida do seu corpo. Cuide de si mesmo e cuide também da sua esposa. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, ame a sua esposa do jeito que você se ama. Quando algumas pessoas tomam decisões, como a desse rapaz aqui, de que ele já pegou o erro e quis se divorciar, ele está demonstrando que ele é mais importante do que a esposa. Por isso, ao primeiro sinal de problema, ele precisa se desfazer daquilo ali. Então, obviamente, esse rapaz, eu sei que de repente ele tentou, mas se tivesse tentado como a Bíblia manda, ele teria conseguido, né? Mas ele não amou a sua esposa do jeito que ela deveria ser amada, ou seja, como se ele estivesse amando a ele mesmo. É cuidar da sua esposa como se fosse você, entendeu? E muitos maridos não cuidam das suas esposas, infelizmente. Isso acontece, tá? Infelizmente acontece. É claro, isto não abre um espaço para que a esposa adultere.
Eu não estou falando que por isso as mulheres devem adulterar, não. Eu só estou dizendo que os maridos às vezes vacilam demais. Às vezes não, vacilam demais, né? Porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne, tá? Então olha só, o marido é o cara que é o líder da família. Ele tem que respeitar a esposa, ele tem que cuidar da esposa, ele tem que proteger ela, defender a esposa. E eu quero fazer essa pergunta para vocês: se vocês têm que fazer isso, por que vocês deixam a sua esposa solta por aí, fazendo o que quer? Vocês deveriam cuidar dela, vigiar ela, apacentar a sua esposa, no bom sentido, claro, não estou chamando elas de cabra, não. Apacenta a sua esposa, faz com que ela caminhe pelo melhor caminho. Isso é proteger, isso é amar, isso é defender, sabe? Isso é sustentar, guiar a sua esposa. O marido deveria fazer isso. O marido é o líder que deve guiar a sua família, tá? Dentro da vontade de Deus. E com isso, eu quero dizer que além da sua esposa, você, marido, tem que sustentar a sua família inteira. É você que tem que guiar toda a sua família. Será que isso acontece em casos como esse que nós vimos aqui? Sim, eu entendo, a esposa estava errada, eu não estou dizendo que ela estava certa, eu só estou me perguntando se este marido também estava correto, sendo que no primeiro problema que apareceu, talvez não tenha sido o primeiro, mas aqui dá a entender que é o primeiro, ele já pulou do barco, ele já decidiu sair. Qual era o papel dele então? Já que ele é o líder da família, já que ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele deve ir atrás da sua esposa, perdoar a sua esposa e guiar a sua esposa como Cristo guia a igreja. Jesus Cristo não abandonou a igreja, ele ainda está cuidando da igreja. E a gente deve cuidar da nossa esposa do mesmo jeito. Olha só, abandono da esposa não é motivo de adultério, tá, para o marido, mas também não é motivo de divórcio. Na realidade, existem poucos motivos para divórcio, pouquíssimos, tá? E adultério também é um motivo que a Bíblia libera, mas ela não obriga você a fazer isso, sabe? É um caminho, mas não é o único caminho que existe, né? Bom, esse é o papel do marido. Eu falei que eu não ia pegar leve e não peguei. Agora eu vou falar o papel da esposa, né? O papel da esposa, a esposa é praticamente beneficiada no casamento, se ele for um casamento cristão, tá? Se for um casamento genuíno cristão, a esposa está no melhor lugar que ela podia estar. Se ela não estiver no melhor lugar que ela deveria estar, o marido talvez não seja cristão. Esse é o problema, talvez, do casamento, né? Mas lá no versículo 22, até antes do que a gente leu, mas eu quis ler do marido primeiro, deixa eu ver, no versículo 22 até o 24, Paulo escreve o seguinte: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Então a esposa tem que se sujeitar ao marido, mas não é de qualquer jeito, como se o marido pudesse escravizar a esposa. Preste atenção na parte C do versículo, como ao Senhor. Como é que a mulher se sujeita a Deus? É assim que ela deveria se sujeitar ao Senhor, ao marido. Olha, o Senhor não faz o que quer não, ele faz o que quer, né? Mas o Senhor não faz maldades à igreja. O Senhor não bate na igreja, ele não espanca a igreja. O Senhor dirige a igreja, ele salva a igreja, como eu disse na primeira parte, né? Então as mulheres têm que se sujeitar aos maridos como elas se sujeitariam ao Senhor e não como muitos maridos exigem, tá? Mas é fato, o texto fala que elas devem se sujeitar aos vossos maridos. Por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo, que nesse caso seria a própria esposa. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também elas devem ser. Bom, a esposa é a auxiliadora do marido, como Deus ensina lá em Gênesis. Na verdade, esse texto de Paulo é uma leitura de Gênesis, tá? A esposa, ela não é escrava, ela precisa ser submissa no sentido de que a liderança é do marido e ela vai auxiliar
o marido. Então, querendo ou não, a esposa é auxiliadora do líder. Ela está diretamente ligada ao líder da família, sabe? Ela não é a escrava, como eu disse. Ela está quase no mesmo nível, só que ela não toma decisão. Mas ela pode influenciar a decisão, ela pode conversar sobre a decisão. E isso não é errado, isso é correto. Na verdade, o que a gente espera das esposas é que elas nos ajudem. E muitas esposas não auxiliam seus maridos. Algumas esposas acham que ser esposa é cozinhar, passar e lavar. As esposas acham isso, e não é isso que é ser esposa. Ser esposa é saber o que o seu marido está fazendo no desejo de ajudar ele a fazer o melhor possível. Entende? Então você tem que estar por dentro do que está acontecendo. Como é que está o emprego do seu marido? O que está acontecendo lá? Tem alguém incomodando ele? Você deveria estar auxiliando ele. Mas muitas mulheres cozinham, passam e lavam e depois vão dormir e acham que são esposas. Isso não é ser esposa. Isso talvez seja ser empregada, mas esposa não. Nós esperamos mais das nossas esposas. Talvez até cozinhar, passar e lavar seja até o menos importante, porque auxiliar o líder é muito mais importante. Tomar as decisões certas, caminhar pelo melhor caminho, sabe? Ser usado por Deus para fazer com que o marido pegue a melhor direção. Isso tudo é muito melhor, tá? E esse é o papel das esposas. Mas muitas esposas estão perdidas por aí. Elas acham que elas podem fazer o que quer porque elas são esposas. E a Bíblia nunca disse isso. Ninguém pode fazer o que quer na realidade. O marido não pode fazer o que quer, nem a esposa pode fazer o que quer. Os dois estão ligados, então há um limite para a liberdade dos dois nesse caso, tá bom? Então a grande questão é a seguinte: e quando um dos dois não consegue ser o que precisa? E quando eles não conseguem atingir a meta ou conseguem ser aquilo que a Bíblia exige? Será que este é o momento do divórcio, como no caso aqui? A esposa não conseguiu ser fiel, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas ela não conseguiu ser fiel. E aí, será que esse é o momento do divórcio? A resposta é um belíssimo não. Ainda não é o momento do divórcio. Esse divórcio aqui é precipitado. Ele pode trazer muitos problemas daqui para frente. Esse não é o momento. Antes, a gente precisa pensar em algumas coisas. Antes de pensar no divórcio, sabe? O divórcio ele é bem mais complicado do que isso. É mais fácil salvar o seu casamento do que se divorciar, tá, marido? Ainda mais você que é marido, você vai sofrer muito se você se divorciar, tá? Existem tantas leis contrárias ao homem que é melhor ele salvar o casamento, tá? Partindo desse princípio da lei, é melhor você continuar casado. Mas antes disso, a gente pode tentar algumas coisas, como por exemplo, buscar um aconselhamento pastoral de confiança. Óbvio, né? Tem que ser um pastor confiável, tem que ser um pastor que saiba aconselhar, porque muitos não sabem também, e a gente está meio que lascado se depender desses pastores, né? Mas buscar aconselhamento pastoral antes de pensar em divórcio é essencial. Você não pode ir na rede social tentar buscar aconselhamento, meu amigo, você tem que ir num pastor. Você não pode vir no Facebook e procurar aconselhamento sobre o seu casamento, tem que ir no pastor. O pastor vai pegar você e a sua esposa vai colocar vocês dois lado a lado. O que aconteceu? Quem errou? Provavelmente os dois erraram, tá? Só que quando a gente vê só um dos lados, a gente tende a defender só o marido ou só a esposa, mas os dois erram dentro do casamento. Então, buscar aconselhamento pastoral antes é essencial. Depois disso, nós precisamos aprender a perdoar erros e tentar começar de novo. Este marido aqui, ele diz o seguinte, ó. Vamos pegar ele aqui agora, vamos mostrar que a esposa dele é que pode terminar com ele, ó. A esposa dele estava traindo ele, né? E aí ele vai condenar ela por adultério. E se essa esposa condenar ele por adultério também, você acha que ela vai estar certa ou errada? Se os dois forem adúlteros. Porque quando nós estamos caminhando na rua e desejamos uma mulher passando, e de repente nos pegamos fazendo isso, adulteramos. Você já pediu perdão à sua esposa por esses adultérios? Não, ela nem sabe. Ela nem sabe. Só o homem conhece a cabeça do homem. Só a gente que entende a mente. Então, na verdade, a esposa pode se divorciar dele e de qualquer um de vocês por adultério usando a Bíblia.
Usando Jesus falando, vocês podem ser processados também. Vocês podem perder o casamento porque vocês são adúlteros. Então, não é hora de pedir divórcio por causa de adultério de cara, como ele fez, tá? Perdoar os erros e tentar recomeçar é melhor do que buscar o divórcio. Terceira coisa que você pode fazer, ajudar o outro para que ele entenda o seu papel dentro do casamento. Às vezes o seu marido, você que é mulher, o seu marido não entende direito que ele tem que gerenciar esse negócio chamado casamento. Às vezes o cara tá achando que o casamento é um fim de semana na casa da avó, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai brincar e ele não vai ter responsabilidade nenhuma. Isto não é casamento. Às vezes a mulher precisa dar essas dicas pro marido. Pensa nisso, né? O marido, de igual modo, ele tem que aprender a ensinar para que ele ensine a sua esposa, para que ela o auxilie do jeito certo. Agora, veja que muitos maridos, isso eu acho extremamente ridículo, sabe? Nós somos ridículos às vezes, né? Alguns maridos acham que defender a esposa é ser o bravão, sabe? Ser o machão. E tem gente que tá ficando doido da cabeça, cara. Tem gente que quando vê um caso de divórcio, assim, onde a mulher vai embora, quer matar a mulher. Olha só, o cara... Ele acha que ele é dono do corpo da mulher, literalmente, né? Ele acha que a mulher é uma posse dele, é tipo um cachorro, é tipo um animal, sabe? Não é assim que funciona. Alguns maridos acham que ser marido é ser isso, é ser durão, é ser bravo. Cara, isso é ridículo, você tá pagando um mico pra todo mundo e você ainda vai pra cadeia por causa disso. Então, ajudar o outro a entender o seu papel é fundamental, é muito mais importante do que procurar o divórcio. Agora, isso pode ser feito desde o namoro. E como isso está ensinado na igreja, a maioria não faz. Infelizmente, né? A maioria não faz. Mas fica aí a dica, né? Ajude a sua esposa a entender o papel e a importância do papel dela dentro de casa. O papel dela não é lavar vasilha, realmente, nem lavar roupa apenas. O papel dela é te auxiliar. Você é um líder, você toma decisões o tempo todo. Onde você vai trabalhar? O que você vai fazer? E amanhã, o que você vai fazer? Cara, são decisões que decidem, que dão rumo à sua família. Você não pode tomar sozinho, você precisa de alguém para te ajudar. A esposa está aí para isso. Às vezes a gente tem que dar esses toques nas esposas também, né? Outra coisa que você deve fazer, agora maridos e mulheres, é exercitar o seu papel bem para que o seu cônjuge perceba que você está lutando pela família. Então, se o marido está vendo que a esposa está de tititi no WhatsApp, ou no Facebook, ou seja lá onde for, se ele percebe isso, ele pode tirar essa esposa desse local e levar ela para viajar, para passear, ou ele pode conversar mais com ela para que ela não tenha com quem conversar, ela não tem tempo para conversar. Entende? Então, um monte de coisa pode ser feito antes da pessoa mandar o primeiro nude no Facebook ou no Instagram, sei lá onde que tá mandando. Um monte de coisa pode ser feito antes. Então, o marido que não tá tomando decisão certa, a esposa pode auxiliar ele nisso também. Sendo uma boa esposa, ela pode demonstrar para ele que ela está ali para ajudar. Então, olha só, várias coisas podem ser feitas antes de se divorciar. Mas por que muita gente se divorcia? Vamos ser sinceros, muita gente se divorcia porque quer viver uma vida de libertinagem sexual. Ele quer se libertar daquela pessoa, às vezes eles não fazem mais sexo, isso já é um problema tanto da liderança quanto da liderada, né? Tem que ser resolvido, e ele não quer mais fazer sexo com ela, ele quer fazer sexo com outras pessoas. Então é um pensamento pecaminoso que leva a outra ideia pecaminosa e termina mal. Então a maioria das pessoas se divorciam porque querem viver a vida mundana por aí. Você acha que é correto isso? Não é válido esse tipo de divórcio. Entende? Ah, mas eu não vou me casar. Você não vai se casar, mas você vai ficar na pornografia, na prostituição, na masturbação. Você vai ficar com uma mulher por semana. Você vai virar um prostituto. E você acha que você está correto em não se casar? Seria melhor se você se casasse, né? Você parar de fazer coisa errada ali e começa um casamento, né? Mas o melhor mesmo é você não se divorciar. As meninas, de igual modo, muitas mulheres querem se divorciar para começar a ficar com outros homens. Cara, que pensamento é esse?
Que pensamento é esse? Você é cristã? Tá querendo fazer uma coisa dessa mesmo? Sim, muitas mulheres querem fazer isso, infelizmente. Então, quando é que entra o divórcio? Enfim, né? Eu acho que 90% de vocês não ficaram até agora no vídeo. Eu quero que 10% de vocês curtam o vídeo, porque eu sei que vocês chegaram até o final. 10%, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, eu vou fazer mais vídeos assim para vocês, pegando exemplos reais e trazendo aqui pro nosso canal, para que a gente possa conversar, né, de forma aconselhadora sobre o que está acontecendo hoje em dia, né? Bom, o divórcio, para começar, ele é uma tragédia para todos os lados. O divórcio é uma tragédia para quem quer se divorciar e ele é uma tragédia para quem está sendo abandonado. A gente tem que entender que o divórcio não é uma decisão boa. Querendo ou não, é uma decisão ruim. Você tem todas as provas, você tem todos os motivos. É uma decisão ruim se divorciar. Ninguém se casa querendo se divorciar. Se você casou com alguém que já estava pensando em se divorciar, você não deveria ter casado. Era melhor você ter ficado solteiro ou solteira, né? Então, se há uma pequena possibilidade de você não se divorciar, se existe essa possibilidade, nós, como cristãos, devemos nos firmar nesta pequena possibilidade e buscar a reconciliação ao invés do divórcio. Então, quando é que é hora de se divorciar? Há algumas coisas que realmente pode resultar em um divórcio, que não tem como voltar atrás. Primeiro, quando há um erro muito grande, onde um cônjuge não quer se arrepender e não quer mudar. Quando não tem como continuar, porque o cônjuge que fez alguma coisa de errado não vai se arrepender. Isso demonstra que essa pessoa não é cristã, ela nunca foi convertida. Então você deve deixar que essa pessoa vá embora, tá? Não é você que vai buscar o divórcio, é ela que tem que ir embora. A Bíblia fala para fazer dessa forma. Então, quando tem uma pessoa que erra muito, não está nem aí para você, e ela vai continuar errando, seja no adultério, seja, sei lá, né, nas drogas, ou enfim, o que for, quando essa pessoa não vai mudar, não quer saber da sua opinião, e ela continua maltratando a família, aí você tem que deixar a porta aberta para essa pessoa ir embora. Por quê? Porque você se casou com um ímpio, você se casou com uma pessoa que não tem temor a Deus, essa pessoa nunca vai te respeitar, entendeu? E ela nunca vai formar um casamento com você, entende? Não é a pessoa certa para ter se casado. Nesses casos, não tem jeito, a pessoa vai embora mesmo, deixa ela embora. Não tem o que fazer quando a pessoa não se arrepende, tá? Ah, mas eu quero tentar porque talvez eu possa converter o meu marido ou a minha esposa. Ótimo, tente. Eu não estou mandando vocês se divorciarem. Só estou falando quando é o momento de se divorciar. Mas nada impede que você continue tentando, né? E é um desafio muito grande, é um desafio muito bom, mas cuidado. Porque às vezes esse tipo de pessoa pode se tornar violenta. E você começa a ser escrava, literalmente, de uma pessoa assim. Quando o casamento se torna uma escravidão, ele já não é mais casamento. Quando há violência, tanto do marido quanto da mulher, quando há riscos para você, para sua vida, para os seus filhos, você tem que se divorciar e ainda mais, chamar a polícia para ele, para que ele apanhe da polícia, ou chamar a polícia para ela, para que ela vá para a cadeia por causa disso. Então, olha só, tem os dois lados, tá? Não é só um lado, não. Então, neste caso de violência, de assédio, de estupro, né, violência contra crianças, essas aberrações que se chamam maridos às vezes, você precisa chamar a polícia para esse marido. Você não pode apoiar ele. Esses dias passou um caso onde o pai ou padrasto, não lembro agora, estuprava a filha da mulher. E ela, porque gostava do marido, escondia o caso. A gente tem um caso aqui onde ninguém é cristão, beleza? Isso não é um caso comum na igreja. Eu acho que não, tomara que não. Mas isso é um caso onde ninguém é cristão. Nesse caso, eu espero que você, se você estiver me assistindo, e muito provavelmente tem alguém assim me assistindo, eu quero que você vá para a cadeia. E que você, sim, perdoe, mas que você sofra na cadeia para entender o problema que você causou.
Eu não quero que você morra sofrendo, eu quero que você sofra para entender o que você fez, tá? Mas aí não há casamento, aí tem que se divorciar mesmo, não tem jeito, beleza? Então, essas duas questões são importantes. Quando uma pessoa não se arrepende, demonstra que é ímpia, que não foi convertida, você tem que deixar o caminho aberto para ela ir embora. E quando há violência no lar, ou quando há casos de estupro e coisas assim, aí sim, você deve se divorciar, tá bom? Fora isso, qualquer caso, incluindo do nosso amigo aqui do lado, pode ser um péssimo divórcio, uma péssima ideia, porque a pessoa não tentou a reconciliação, ela já quer o divórcio. Nesses casos, a maioria que se divorcia nesses casos já está pensando em fazer coisa errada depois do divórcio. É óbvio que Deus não vai gostar do que ele vai fazer. Eu espero que ele não faça isso, né? A gente ora para que ele volte atrás, para que ele tente ser o líder da família e direcione a esposa pelo caminho certo. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se não for da vontade de Deus, não vai dar certo, tá? A gente não vai saber enquanto não tentar. Esta é a grande questão. Bom, vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido as questões relevantes do vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Eu tenho certeza que há mais pessoas precisando ver esse vídeo, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau!